Bom dia a todos e todas. Já temos 54 pessoas na nossa webinar. Agradeço imensamente em nome da Domingues e Pinho, de toda a equipe da Domingues e Pinho, seus 540 colaboradores, a presença de todos. Hoje nós vamos apresentar as alterações em relação à tributação de aluguéis com a nossa gerente, sócia-gerente do DPC Private. O DPC Private é um núcleo dedicado ao atendimento das pessoas físicas. E nesse núcleo nós temos a segurança, a confidencialidade e a conformidade em relação à compliance, em relação ao LGPD, que nossos clientes precisam. As perguntas, eu peço que quem tiver pergunta, que pode ir durante a webinar, já escrevendo no PUR, e a Pamela Medeiros, ela no final, ela vai fazendo as perguntas para a Rosana e a Rosana vai respondendo. Então, desejo a todos um excelente webinar e já introduzo a Rosana Vilarte. Obrigada a todos. Bom evento. Bom dia a todos, bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Rosana Vilardi, estou aqui para auxiliá-los. Espero que consigam, ao final desse webinar, entender um pouco de como vai funcionar aí a aplicabilidade da IBS do IBS e da CBS, né? A CBS e o IBS, eles são os pilares da reforma tributária que foi introduzida com a emenda constitucional 132, que teve início em 2023 e foi implementada com a lei complementar 214 em 2025. E depois tiveram algumas alterações com base na lei complementar também número 227 de 2026, o decreto 12955, a resolução do Comitê Gestor do IBS, número 6, a portaria conjunta também do Comitê Gestor aí do IBS de 2026. Então, como vocês podem verificar, observar, tem legislações recentes em relação a esse tema que já vem sendo comentado, né, desde o ano passado, desde fevereiro de 2025. Aqui nós não vamos falar sobre as holdings patrimoniais e também não sobre pessoa jurídica. Nosso foco é sobre IBS e CBS, sobre aluguéis e também vamos abordar sobre venda, alienação de imóveis. Mas o nosso foco principal, a nossa abordagem principal é sobre locações, que é o que mais acontece de forma corriqueira. Então, vamos lá. O IBS, ele é um imposto sobre bens e serviços, é de competência estadual e municipal. Ele veio substituir o ICMS e ISS, sendo a CBS de competência federal da União, e veio substituir a contribuição social e o PIS e COFINS. O PIS e COFINS, na verdade, perdão. O PIS e a COFINS, tá? E o que isso tem a ver com a pessoa física, né? Na verdade, em relação à pessoa jurídica, trata-se de uma substituição. Mas em relação à pessoa física, trata-se de uma criação, correto? Então, o que acontece? Um imposto e uma contribuição a mais para a pessoa física, além do imposto de renda. Para a pessoa física, trata-se de uma substituição, como eu falei. Então, o imposto de renda para a pessoa jurídica continua
e para a pessoa física também. E veio aí como uma substituição, sendo que para a pessoa física veio essa criação da CBS e do IBS. Vamos lá, onde a CBS e o IBS vai ser cobrado? No local onde o imóvel estiver localizado. E ele objetiva simplificar, tá? No caso da pessoa jurídica, para a pessoa física, como eu falei, ele se trata de uma criação, ele não incidia anteriormente. E quais são os fatos geradores no caso dos imóveis? Na compra e venda, na locação, no mútuo oneroso, na cessão onerosa de direitos reais, no arrendamento de bem imóvel, serviços de administração e intermediação de bens imóveis, é, é, e fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado. O que acontece, né? Por exemplo, aqui a gente vai estar falando de bens imóveis quando existe aí um empréstimo de um bem, digamos assim. Um parente, né, um colega que deixa uma pessoa empresta um imóvel para moradia. Então, esse é um fornecimento não oneroso. Então, a Receita Federal vai estar de olho nisso, né? Ou então um valor abaixo daquele valor de mercado praticado para a locação do imóvel. E aí vai incidir também o IBS e a CBS sobre esse valor. Então, nesse caso, o fato gerador recairá sobre o valor da operação mais recente do locador em imóveis com características semelhantes, ou sobre o valor de referência do imóvel disponibilizado no SINTER, que é o Sistema Nacional de Gestão de Imóveis de Informações Territoriais. Mais à frente, nós vamos falar sobre isso, o que seria o SINTER, tá? CIB é um cadastro imobiliário brasileiro. E aí, o que tem a ver com SINTER? Porque a SINTER, a CIB é a base nacional com dados de todos os imóveis urbanos, rurais, públicos e privados. E a CIB, ela é alimentada pelos cartórios. E os cartórios, alimentando esse cadastro, vai para uma base, que essa base ela é da Receita Federal, que é o SINTER. E aí a Receita Federal ela tem acesso a esse cadastro, que é alimentado pelos cartórios e com base nos valores dos imóveis, e aí ela tendo acesso a esses valores, ela tem como acionar os proprietários de imóveis para que ela possa praticar, né, em relação e acionar os locadores, os proprietários de imóveis. Então, a CIB, né, ou CIB, ou a CIB, que é o Cadastro de Imobiliário Brasileiro, ele funciona como sendo o identificador único para cada imóvel, tá? É similar ao CPF, ele não substitui o cadastro, a matrícula do imóvel, tá? Porque todo imóvel, como vocês sabem, né, porque quando a gente compra, quando nós compramos um imóvel, ele recebe uma matrícula. Só que essa matrícula ela não é substituída pela CIB. Essa matrícula permanece. Então, além da matrícula do imóvel, existe aí a CIB, que está sendo já alimentada pelos cartórios, e aí vai também, ela é integrada ao sistema da Receita Federal, que se chama SINTER, tá ok? Então, aqui nós temos a CIB, que foi
instituída pela lei, pela Instrução Normativa da Receita Federal 2275 de 2025, que é o tal cadastro de responsabilidade dos cartórios, que possibilitará que o fisco tenha acesso de forma fácil às transações com os imóveis, tá ok? Vamos lá, sobre o que não incide o IBS e a CBS, sobre permutas de bens imóveis, exceto sobre a torna, que será tributada. O que seria a torna? Seria aquela permuta de bens com um valor a ser além da permuta, né? Porque quando existe a permuta com um valor excedente, um bem vale, por exemplo, 1.000, só que aí a pessoa física, ela ainda assim precisa devolver 500, por exemplo. Meu imóvel vale 1.000, porém, além disso, eu te cobro 500. Tá? Porque eu preciso de mais 500, porque o meu o meu imóvel vale mais do que o seu. Então, não é uma simples troca. Então, meu imóvel vale 1.500 e o seu vale 1.000. Então, eu preciso que você me pague 500 a mais. Então, sobre esses 500 vai incidir o IBS e a CBS também. Tá? Então, essa é a torna que será tributada. Constituição ou transmissão de direitos reais de garantia, que será alienação fiduciária, e operações realizadas por organizações gestoras de fundo patrimonial. A tributação na pessoa física. E como que era anteriormente essa tributação? Como eu falei anteriormente, né? A tributação na pessoa física era só sobre o rendimento. O locatário, pessoa física, pagava para o locador o aluguel, e o locador ele, ele, ele tributava no carnê-leão, ou então ele pagava se o locatário fosse pessoa jurídica, incidia a tabela progressiva, porém com retenção na fonte, né? Com base na tabela progressiva de 7,5 até 27,5. É lógico que tem também aí a faixa de isenção. Tá ok? Então, locatário, pessoa física, carnê-leão, locatário, pessoa jurídica, a mesma tabela progressiva, porém com a retenção na fonte, sendo que quando é carnê-leão, a responsabilidade de recolhimento é da pessoa física locadora. Uma informação importante que nós observamos: muitos proprietários deixam para recolher o imposto somente na declaração. Isso não é o correto, e vai ter um momento que a Receita Federal vai notificar com a cobrança da multa e dos juros, porque o carnê-leão é um recolhimento mensal obrigatório. E o recolhimento dele, depois do prazo, incide multa de 20%, 0,33% ao dia, limitada a 20%, e juros calculados à taxa Selic acumulada mais 1% no mês do pagamento. O que nós observamos é que muitos proprietários deixam para o ajuste, deixam para recolher apenas no ajuste, evitando dessa forma o pagamento de multa e juros. Isso não é o correto. Nós observamos que a Receita Federal até tem aceito. Contudo, isso pode mudar, porque a própria legislação dispõe que o recolhimento é obrigatório e é mensal, e é sempre até o último dia útil do mês subsequente ao recebimento do aluguel. Tá ok?
Então, é isso. Na venda de imóveis, tá? Até então, né, com base no regime antigo, alíquotas entre 15% a 22,5% sobre o ganho de capital. Claro que com algumas isenções, algumas reduções do ganho, não é uma alíquota direta sobre o ganho. É preciso preencher o GCAP para se ter ideia do ganho efetivo e a respectiva tributação, tá ok? Então, nós prestamos esse serviço, nós prestamos todo o serviço de compliance, todo o serviço de conformidade com a legislação, tanto em relação à pessoa física, em relação ao locador que aluga imóvel, mas também em relação a qualquer tipo de tributo relacionado à pessoa física, nosso setor de private presta o serviço, tá ok? Então vamos lá. Essa é a sistemática atual, do antes até hoje. E como que fica agora? O pós-tributação, pós-reforma tributária, a partir de fevereiro de 2025. Na pessoa física em relação aos imóveis. A tributação da renda, ela continua, porque ela é uma tributação da renda. Mas, além dessa tributação, vai haver, e já está acontecendo, na verdade, né? Só carece de algumas atualizações, desenvolvimento aí pela Receita Federal para a implementação da cobrança do IBS e da CBS sobre a reforma do consumo, de acordo com a Lei Complementar 214 de fevereiro de 2025, tá ok? Sobre as operações com imóveis, como explicaremos a seguir. Vamos lá. Em que situação em relação à alienação para a pessoa física, que é a primeira abordagem? Em que situação a pessoa física passa a ser contribuinte de IBS e CBS? Alienação ou cessão de direitos de mais de 3 imóveis distintos no ano anterior, desde que esteja no patrimônio do contribuinte por pelo menos 5 anos. Tá ok? E alienação ou cessão de direitos no ano anterior de mais de um bem imóvel construído pelo próprio alienante nos 5 anos anteriores à data de alienação. Tá certo? E qual é a alíquota? A redução de 50% sobre a alíquota de referência, que não temos ainda essa alíquota definitiva, mas breve vamos ter. Essa alíquota de referência, ela vai ser em torno de 26,5%. Com essa redução, ela vai ficar em torno de 13,25%, que corresponde a 50% de 26,5%. E qual vai ser a base de cálculo? O valor da alienação menos os redutores de ajuste e social, que nós vamos ver mais à frente. Tá ok? O redutor de ajuste e redutor social. O redutor de ajuste foi criado com o objetivo de permitir que o contribuinte abata o custo de aquisição do imóvel da base de cálculo do IBS e da CBS no momento da venda. E a ideia é que o valor da CBS incida sobre a operação e o custo de aquisição atualizado. Então, ou seja, vai ter um valor de ajuste, tá? E um redutor social, tá?
Então, o valor do IBS, da CBS, eles vão incidir sobre esse valor, tá? Que vai ser atualizado e ainda vai ser definido um valor de referência, tá? A legislação está sendo colocada, está sendo instituída, emitida aos poucos. A Receita Federal está trabalhando e cada vez mais para que isso seja implementado e até o final do ano acreditamos que tudo já estará assim pleno vapor para que os impostos, né, essa tributação seja cobrada, recolhida e isso não vai demorar muito. Vamos lá. Redutor de ajuste e redutor social. O redutor de ajuste para imóveis adquiridos até 31/12 de 2026, por padrão, o redutor de ajuste inicial será o valor de aquisição atualizado pelo IPCA, tá? Por opção do contribuinte, poderá ser considerado como redutor de ajuste o valor de referência que será definido pelas autoridades, tá? Então, o IPCA vai ser utilizado como atualização. E desde quando? Desde o momento em que a lei complementar foi instituída, ou seja, fevereiro de 2025. Tá ok? E o valor de referência vai ser também instituído aí pelas autoridades fiscais. Redutor de ajuste e redutor social, ainda sobre a alienação. Para imóveis em construção, em 31/12 de 2026, o redutor de ajuste será o valor de aquisição do terreno atualizado pelo IPCA, somado aos custos e despesas com bens e serviços diretamente à produção ou comercialização do imóvel. Para aquisições a partir de 1/1 de 2027, o valor do redutor será o valor de aquisição do imóvel. Sim. Redutor de ajuste e redutor social. O redutor social de 100 mil para imóvel residencial novo ou 30 mil por lote residencial até o limite da base de cálculo, tá? Aqui a gente está falando sobre o redutor de ajuste ainda, tá? Redutor de ajuste e redutor social, só que nesse caso específico, nós estamos falando sobre redutor social, tá ok? Porque aqui já estamos tratando sobre valores. E quando nós falamos de valores, estamos nos referindo aos 100 mil para imóveis residenciais e 30 mil por lote residencial, até o limite da base de cálculo, logicamente. E agora, acredito eu que é o que mais interessa a vocês, que é, né, que é o nosso principal foco aqui, que se relaciona às locações. Hoje, como fonte de renda, temos muitos clientes, né, como imóveis, né, como fonte de renda. Então, vamos falar agora sobre o IBS e a CBS na locação, cessão onerosa ou arrendamento para pessoa física. Como que vai funcionar? E como vai funcionar? Em que situação a pessoa física passa a ser contribuinte de IBS e CBS? Receita de locação, primeiro, receita de locação no ano anterior superior a 240 mil e mais de 3 imóveis. 3 imóveis, leiam-se aqui, 3 imóveis distintos. Por que a gente fala distintos? Veio aí
o decreto 12.955 para explicar o que seriam imóveis distintos. Imóveis distintos são aqueles que permitem a ocupação, tá? Permitem a ocupação de uma pessoa, né? Então, o que que acontece? Esses 240 mil não são mais 240 mil. Por quê? Porque a lei complementar, ela é de fevereiro de 2025. Então, esse valor agora já não é mais esse. Então, ontem mesmo eu estava fazendo uma atualização até maio. Então, ele já está em 258 mil e alguma coisa. Então, ele não está mais. Nós aqui temos um exemplo, eu vou dar um exemplo mais à frente, um exemplo prático do cálculo. Eu vou usar ainda os 240 mil como base, só que ele não está mais em 240 mil. Tá? Só para vocês terem ideia. Então, aqui são 3 imóveis, então, mais de 3 imóveis, ou seja, 4, não são 3. Não é a partir de 3 imóveis, não é a partir de 3 imóveis, incluindo 3 imóveis. Digamos, são 4 imóveis. Ah, eu tenho 3 imóveis. Não, você não está. Eu recebi mais de 240 mil, digamos assim, em 2025. Só que eu tinha a propriedade de 3 imóveis distintos em 2025. Eu sou contribuinte da CBS e do IBS? Não, porque para ser contribuinte da CBS e do IBS, você precisa ter a propriedade de 4 imóveis, a partir de 4 imóveis. Então, você não é contribuinte. Então, agora, isso é para receita de locação no ano calendário anterior. Vamos para o segundo item. Receita de locação no próprio ano calendário. Para que você seja contribuinte no próprio ano calendário, você precisa ter uma receita acima de 20% do limite. Qual o limite? 240. Então, 20% de 240 mil, lá atrás, de novo, lá atrás, fevereiro de 2025, tá? Corresponde a 288 mil reais e mais de 3 imóveis alugados, distintos, aqueles que permitem ocupação, tá? Então, vamos lá. E esses imóveis sofreram atualização mensal pelo IPCA desde janeiro de 2025. Então, esses 288, de acordo com a atualização que eu fiz ontem, já estavam em 310 mil, tá? Para você ser contribuinte no mesmo ano calendário. Então, vamos que chegou em janeiro de 2026, tá? Janeiro de 2026 ou janeiro de 2027. Vamos falar dessa forma, porque a legislação não temos ainda uma legislação ordinária, não temos ainda um ato conjunto da Receita Federal com o comitê comitê gestor. Então, vamos dizer aí, 2027, digamos assim, chegamos lá em janeiro. E aí, analisando 2026. Em 2026, eu tive receita acima do valor de 240 mil, que atualizados estavam em acima de 258 mil. E eu tinha 4 imóveis distintos, tá? Em 2026. Então, eu sou contribuinte do IBS, da CBS, já que em 2026 eu recebi renda total de acima de 240 mil,
ou seja, 241 e tinha 4 imóveis, eu já era contribuinte? Sim, você passa a ser contribuinte da IBS, da CBS, a partir de janeiro. Poxa, mas agora em 2027 eu não tenho mais esses imóveis alugados. Eu sou contribuinte. Como que eu vou ser contribuinte? Não importa. Para o ano calendário, para fins de referência 2026, você é contribuinte em 2027, sim. Indiferente se você não tem mais esses imóveis alugados. A legislação diz que você é contribuinte, sim. Então, todo mês você vai, para o ano inteiro, se você tem algum imóvel alugado em 2027, você é contribuinte, sim. Ah, mas eu não tenho mais nenhum imóvel alugado. Ah, ok. Então, se você não tem nenhum imóvel alugado em 2027, você não vai ter base de cálculo. Mas se você tem um imóvel alugado em 2027, você vai ser contribuinte independentemente do valor. Por quê? Porque o ano de referência foi o ano calendário anterior. E ano calendário anterior você ultrapassou o valor limite para tributação, para ser considerado como contribuinte. Tá ok? Eu coloquei um asterisco como situação em que haja copropriedade, por quê? Porque quando você é proprietário junto com irmãos, por exemplo, tá? Você tem a copropriedade com irmãos, cada um tem um percentual, você consegue mitigar aí a tributação, né? Por exemplo, você tem 4 imóveis. Ou você tem 4 imóveis, mas você teve aí 300 mil de renda. Você não, você e 3 irmãos. Cada um recebeu 100 mil durante o ano. Vocês são contribuintes? Não, porque cada um recebeu 100 mil no ano anterior ou no próprio ano. Então, não faz sentido, porque ficou abaixo do teto, né? E outra coisa importante falar aí sobre a questão dos 288 mil como valor aí dos 20%, esse item de receita de locação no próprio ano calendário. Por exemplo, em dado mês, eu ultrapassei aí o limite dos 20% e tenho mais de 3 imóveis alugados. Eu não era com base na regra do ano anterior. Mas no mês de setembro, eu passei a ser contribuinte porque eu ultrapassei esses 20%, tá? Tanto pelo valor, pela quantidade de imóveis alugados. Ok, então eu sou contribuinte no próprio ano calendário e vou ter que recolher o imposto, tá ok? Naquele próprio ano calendário. É isso. São as duas situações, o ano calendário anterior e o ano calendário corrente. Tá ok? Então, muito importante também essa questão da copropriedade. Então, avaliem essa questão. Vamos lá. E como será a tributação? Vamos falar agora sobre a base de cálculo, sobre o redutor social. Para cada imóvel alugado, partindo do princípio que a pessoa física locadora é contribuinte e precisa recolher o IBS e a CBS, ela pode usar o redutor social de R$ 600 por mês e por imóvel residencial. Por que que o residencial está em negrito? Porque se for imóvel comercial ou imóvel por temporada, ele não pode, a pessoa física não pode usar esse redutor social. Percebem? Tá?
Então, a base de cálculo, da base de cálculo do IBS, da CBS, pode ser utilizado o redutor social por mês e por imóvel, tá? Exceto aluguel por temporada e destinação comercial. Observem que os R$ 600 também serão atualizados pelo IPCA desde fevereiro de 2025. Tá ok? Vamos lá. E qual vai ser a alíquota da tributação? Nós já falamos sobre a alíquota de tributação para imóveis, compra e venda, e agora sobre aluguéis. E como que fica? A alíquota em torno de 7,95, né? Já que a redução é de 70% sobre a alíquota de referência, que está estimada em 26,5, que no caso 8,8 para a CBS e 17,7 para a IBS, tá? É isso. Então, vamos lá. A redução é de 40% sobre a alíquota de referência para aluguel de temporada. O que é? Quando nós falamos sobre aluguel de temporada, nós estamos falando sobre aqueles de Airbnb, Booking, que são aqueles aluguéis que são equiparados à hotelaria. Então, eles não podem ser considerados como aqueles contratos normais de locação. Então, a alíquota de redução, ela não é de 70%, ela é de 40% apenas, tá ok? Então, a tributação vai ser como serviços de hotelaria e 80% para locação de imóveis em zonas reabilitadas. São aquelas zonas mais assim mais carentes, né? É, 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 é mais difícil encontrar aqui no Rio de Janeiro, né? Por prazo de 5 anos da data do habite-se. Vamos lá. Então, aqui, olha, o que muda? Aqui tem um resuminho do que muda, como era antes, podemos dizer, como é até hoje, mas que estamos aí num período aí de grandes mudanças, na reta final aí para a conclusão da Receita Federal para início de cobrança, né? O que muda para os locadores antes os locadores pagavam apenas o carnê-leão, ou então o imposto de renda retido na fonte, dependendo, né? Locador pessoa física, locatário pessoa física, carnê-leão. Locador pessoa física, locatário pessoa jurídica, imposto de renda imposto de renda retido na fonte. E para compra e venda, tributação na venda era apenas sobre a renda, né? Sobre o ganho de capital. E depois, como que fica? Locadores continuam pagando o carnê-leão ou imposto de renda retido na fonte. E quando enquadrados como contribuinte do IBS e CBS, eles passam a serem contribuintes pela venda, ou seja, pelo consumo, tá? E o que que acontece? A Receita Federal ela vai ficar mais cada vez mais a Receita Federal ela está cruzando informações, então cada vez mais existe o risco no recebimento de aluguéis na informalidade.
né? Informalidade, que são aqueles contratos chamados contratos de gaveta, né? Digamos assim. Por quê? Porque agora existe esse cadastro de imóveis, cadastro imobiliário brasileiro, e também o Sinter, cadastro que vem dos cartórios, que alimenta aí a base do Sinter, que é um sistema integrado da Receita Federal. Então, cada vez mais fica difícil, tá ok? Não pagar os impostos, né? Tanto o imposto de renda, assim como o IBS e a CBS, né? E aí, como que vai ser recolhido? Vamos lá. Bom, estamos esperando aí que a pessoa física tenha que emitir um CNPJ. Por quê? Porque é preciso emitir nota fiscal e só é permitida a emissão de uma nota fiscal quando se tem um CNPJ. Mas hoje isso já é muito comum uma pessoa física ter um CNPJ. Até porque hoje uma pessoa física pode ser MEI, por exemplo. Então, hoje já é comum que uma pessoa física tenha um CNPJ, até para fins de sair da informalidade. E agora, mais do que nunca, para que uma pessoa física tenha a possibilidade de entrar no compliance aí do IBS e da CBS, é preciso que ela emita um CNPJ, tá? Para que ela recolha a CBS e o IBS, tá ok? Então, a pessoa física, como contribuinte, precisará se inscrever no IBS, no CNPJ, mas isso não vai fazer com que a pessoa se transforme assim puramente numa pessoa jurídica, numa empresa, digamos assim. Pessoa jurídica, ok. Para fins do recolhimento, ela vai se tornar uma pessoa jurídica, mas ela não vai ser uma empresa de forma alguma. Mas vai servir apenas para a apuração dos impostos, né, da CBS, através da emissão da nota fiscal eletrônica. E estamos esperando que isso ocorra a partir de julho. E esse é um serviço que o nosso setor de DPC Private também vai prestar. Estamos preparados e ansiosos para que isso aconteça, né? Estamos aqui para recebê-los e darmos todo o auxílio, tanto em relação à consultoria, tirar dúvidas, e também aí no compliance perante a Receita Federal. Tá? E o que a gente tem hoje? Alíquota teste. O que é uma alíquota teste? A alíquota teste é para que os sistemas da Receita Federal se adequem, né? E também o contribuinte, para que os contribuintes já possam se acostumar aí ao recolhimento do imposto, né? Mas ela efetivamente não é cobrada, não é devida, digamos assim, né? Então, ela é de 0,9 para a CBS e 0,1 para a IBS, com dispensa de recolhimento efetivo, né? Se cumprirem as obrigações acessórias ou para quem estiver desobrigado de cumprir as obrigações acessórias, né? Então, assim, a pessoa física, ela vai emitir aí a nota fiscal. Por enquanto, não existe aí exatamente uma obrigação acessória, por enquanto. Então, ela não vai precisar recolher, ela vai precisar emitir a nota fiscal de teste. Obviamente, né? Se ela estiver enquadrada como contribuinte. Se meramente ela
tiver imóveis alugados, ela não tem que emitir nota fiscal para fins de cumprimento da alíquota teste. Ela não ficou enquadrada como contribuinte do IBS-CBS, então não faz sentido ela emitir nota fiscal para recolhimento aí da alíquota teste de 0,9 e 0,1. Tá ok? Então, como eu falei, está pendente ainda de regulamentação, né? Está aguardando um ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS para definição da data de início da obrigatoriedade de emissão da nota fiscal. Ontem, né, ontem à noite ainda entrei lá no portal da nota fiscal eletrônica do portal do governo de emissão da nota fiscal, e lá ainda tinha a mensagem de que é preciso aguardar, eles estão trabalhando nisso, já saiu até a nota técnica, a nota técnica número 9 saiu agora em junho de 2026, e eles estão trabalhando na confecção, já tem o código de recolhimento, de locação de imóveis, já está lá com a previsão na nota fiscal eletrônica, já existe esse código para recolhimento, mas é preciso ainda, eles estão desenhando, criando a nota fiscal para que tudo seja colocado em pleno vigor. Então, é preciso aguardar os próximos passos para que essa nota fiscal seja emitida. Tá? Então, existe um portal. E outra coisa, né, que tem como orientação da própria Receita Federal, se algum município informar que, olha, vocês já podem emitir nota fiscal aqui no meu site. Não. Por quê? Porque a nota fiscal só pode ser emitida pelo portal nacional, não é pelos municípios. Então, atentem a isso, é preciso aguardar. Ela não vai ter eficácia se algum município pedir a emissão de uma nota fiscal. É o que diz lá na própria nota técnica 7 do portal da nota fiscal eletrônica. Tá ok? Vamos falar agora sobre os efeitos práticos para a pessoa física, né? Eu acho que agora vamos sair um pouco da parte teórica, em que pese o fato de eu ter comentado aqui, de ter dado alguns exemplos, acho importante vocês entenderem um pouco mais sobre os efeitos práticos e eu acho que isso vai ajudar um pouco. Vamos lá. Lembra que eu falei sobre o ano calendário anterior? Sobre quem passa a ser contribuinte em relação ao ano calendário anterior, porque existem duas regrinhas, né? O ano calendário anterior e o ano calendário corrente, o ano anterior, o atual. Então, em relação ao ano calendário anterior, do ponto de vista dentro dessa perspectiva do locador, por exemplo, ele tem a receita de aluguel de 300 mil, esse é um exemplo, tá? 300 mil, com 3 imóveis distintos. De novo, imóveis distintos é aquele que permite a ocupação, tá? Então, 300 mil com apenas 3 imóveis distintos. Por que apenas? Porque é o que fala a legislação. Ele ficará sujeito ao IBS e à CBS? Não. Ele ficará sujeito apenas ao imposto de renda retido na fonte ou carnê-leão com base na mesma tabela progressiva apenas. Tá ok? Apesar dele ter renda de aluguel de 300 mil. Vamos para o segundo efeito prático. Segundo exemplo. Locador teve receita de aluguel de 240 mil com 4 imóveis. É o contrário, perceberam? Aqui, ele teve 240, ou seja, 200, bateu ali.
Aqui vamos trabalhar com valor sem atualização do IPVA. A gente sabe que tem atualização, só que nós estamos trabalhando sem atualização. Só que ele passou ali dos 3, ele tem 4 imóveis. E o que vocês acham aqui? Pena que eu não estou ouvindo a voz de vocês, né? Não tem como ouvir. E aqui? Ele estaria sujeito ao IBS e à CBS? Não também. Por quê? Porque em que pese o fato dele ser proprietário de 4 imóveis no ano calendário anterior e ser proprietário de 4 imóveis distintos, ele não passou de 240 mil. Então, ele está sujeito só ao imposto de renda retido na fonte ou carnê-leão. Tá? Terceiro efeito prático. O locador teve receita de aluguel de 241 mil, ou seja, passou lá dos ditos 240 mil, trabalhando ainda sobre o valor sem atualização do IPCA, com 4 imóveis, ou seja, aí não é uma coisa ou outra, a legislação ela é clara em falar que os dois critérios têm que estar presentes. Ele tem que ter acima de 240, ou seja, 240,01, tá? Ok, já atingiu o primeiro critério. Passou de 3 imóveis distintos para ocupação, permitidos para ocupação, já tem 4? Sim. Então, ele passou de 240 mil, cumpriu o primeiro critério e cumpriu o segundo critério. Então, sim, ele ficará sujeito ao imposto de renda retido na fonte / carnê-leão e estará também sujeito ao IBS e à CBS. Ok? Perceberam? Os dois itens têm que estar presentes, não é um ou outro. A legislação é clara. Muitos tiveram dúvidas em relação a isso, mas os dois critérios têm que estar presentes para que a pessoa física se torne contribuinte. Ponto. No próprio ano calendário, como que fica? Vamos lá. A partir do mês em que a receita de aluguel excedeu a 20% ao valor de 240 mil, que lá atrás, em fevereiro de 2025, estava em 288 mil. E, de novo, mais de 3 imóveis distintos. Agora, quando eu ministrei essa palestra lá em dezembro do ano passado, não existia essa linha B. Essa linha B, ela foi introduzida pelo decreto 12955 de 2026. Ele só falava que era para os imóveis, a pessoa já ultrapassando a 20% dos 240 mil, independentemente dela ter propriedade de mais de 3 imóveis ou não, ela já se tornaria no mesmo ano calendário contribuinte da IBS e do CBS e da CBS. Só que veio o decreto e amenizou essa situação. Ele estabeleceu que, para a pessoa física ser contribuinte do IBS, da CBS, no mesmo ano calendário, concomitantemente ele precisa ser proprietário de mais de 3 imóveis para ser contribuinte no mesmo ano calendário. Ou seja, tem aí essa nova legislação aí de 2026. Tá ok? Então, isso veio beneficiar aí os contribuintes. Na verdade, eu entendi que foi uma falha, né?
da legislação aí, da Lei Complementar 214, que aí foi emendada aí com o decreto 12, foi corrigido aí com o decreto 12955, né? Para as locações por temporada, os mesmos exemplos acima se aplicam. O que muda é a alíquota de 40%. Tá ok? Vamos para um exemplo prático agora? Antes eu falei sobre os efeitos práticos, agora nós vamos para os exemplos práticos. Nossa, agora falta pouco, mas a gente vai ter um tempinho aí para perguntas e respostas, tá bom? É porque eu gosto de explicar bem explicadinho mesmo, para que não fiquem muitas dúvidas, apesar de que o tema é bem complexo mesmo. Vamos lá. Um exemplo primeiro, né? No ano calendário de 2025. Vamos lá. Para locação residencial. Exemplo prático. Aluguel no ano calendário de 241 mil com base em 4 imóveis, ou seja, a pessoa física já é contribuinte. Lembra que eu falei sobre o ano de referência? Vamos lá. E aí, nós estamos tratando do ano de referência 2025 para considerar a pessoa física como contribuinte do IBS e da CBS em 2026. Então, levando em consideração o ano calendário de 2025, o locador auferiu aluguéis no total de 241 mil com base em 4 imóveis. Incide o imposto de renda, né, no caso o carnê-leão, ou então o imposto de renda retido na fonte, mais CBS e IBS em 2026, independente da quantidade de imóveis que ele teve agora em 2026. Então, como é que vai ficar esse cálculo? Como vai ser? Total de aluguéis em um determinado mês, digamos assim, 10 mil. Como que fica o imposto de renda? 10 mil vezes os 27,5%, que aí já 10 mil já entra na faixa aí dos 27,5%, menos a parcela a deduzir, que corresponde à faixa dos 27,5%, que é de 908,73, que dá, né, que nós encontramos 1.841,27. Como fica a CBS? Né? CBS é de 8,8, IBS de 17,7, como já falamos anteriormente. Tá ok? Redutor social de 600, tá? Redutor social de 600, aqui também eu não estou considerando aquela atualização do IPCA para não complicar. E R$ 200 considerando que o IPTU foi pago pelo locador. Como fica a base de cálculo? Aluguel de 10 mil, menos 600 de redutor social no aluguel. O aluguel não esquecendo que o aluguel é residencial, não é comercial e nem Airbnb, tá bom? Como eu expliquei anteriormente. Então, 10 mil menos 600 de redutor social, um imóvel só, que eu estou considerando aqui no exemplo, menos o IPTU pago pelo locador, 9.200. Então, como que fica a CBS? CBS vai ser 9 vezes o percentual de 2,64, que corresponde ao quê? 70% sobre o valor da alíquota da CBS. Qual é a alíquota da CBS? 8,8. Então, 70% de 8,8, tá? Que é menos a 70%, na verdade, tá? É um desconto de 70%, vai dar 2,64 em cima desse desconto. Redução. Vai dar 242. Se vocês tiverem uma maquininha aí, façam um cálculo junto. Então, vamos lá. IBS, 9.200. 9.200 com alíquota de quanto? 5,31. Como vocês encontram os 5,31%?
5,31% em cima de quanto? A alíquota do IBS, 70%, que é um imóvel residencial, a redução da alíquota de 70% sobre 17,7%, que é o redutor da alíquota de referência, 17,7%, que corresponde a 5,31%. Lembrando que essa não é uma alíquota definitiva, porque as autoridades fiscais ainda não definiram a alíquota definitiva, mas que será em torno de 26,5%. Então, aqui nós estamos trabalhando com essa alíquota, tá bom? Então, 5,31 corresponde a 70% de 17,7, tá? Redução de 17,7, e aí encontramos 488,52 reais. Esse vai ser o imposto destacado na nota fiscal, que vai ser emitido o DARF para recolhimento. Tá ok? O DARF, o documento, né, de arrecadação, digamos assim. Então, esse foi o exemplo prático que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Mas eu estou aqui para explicar e também nós vamos prestar esse serviço, nós ainda não temos a nota fiscal à nossa disposição, mas estamos acompanhando toda essa modificação, todo esse desenvolvimento através do portal da Receita lá do governo, né? O portal nacional, para também nos adaptarmos ao sistema aí de emissão de nota fiscal, estamos nos atualizando, né? A cada instante que a Receita Federal vem emitindo uma nota técnica, uma legislação ordinária, um decreto, ou seja, enfim, toda a legislação que vem sendo destacada, emitida, nós estamos de olho para que não deixemos passar nada, e nós temos também um setor aí de comunicação, de marketing, de jornalismo aqui dentro da Domingues e Pinho, contadores e consultores, que emite aí a newsletter, boletins para todos os clientes e os não clientes também. Então, para todos os interessados, né, também podem enviar-nos e-mail pedindo para receber nossas newsletters, para ficarem por dentro de tudo que vem acontecendo no dia a dia, na legislação. É muito importante que todos saibam, então estamos aí para contribuir com toda essa comunidade de contribuintes, né, que estão aí precisando de um atendimento focado e para que estejam sempre em conformidade com a legislação. É isso, pessoal. E aí, o que acontece, né? Agora vamos passar, eu já dei o exemplo e vamos passar aí quais seriam as ações necessárias. Vamos lá. Avaliar o enquadramento como contribuinte de IBS, CBS para locação ou venda de imóveis. Se enquadrado, reavaliar as cláusulas contratuais de forma a trazer transparência em relação aos novos tributos. Também achamos importantes avaliar se é possível mitigar os impactos quanto ao valor a ser alcançado para fins de incidência. Lembra que eu falei sobre a copropriedade? Então, isso é muito importante, porque às vezes é possível mitigar aí a incidência com base aí na copropriedade, tá certo? Então, me despedindo aí de vocês,
Eu agradeço muito a participação de todos e até a próxima. Temos aí outras palestras para serem ministradas aí sobre a tributação da renda que vem para sobre dividendos, está prevista aí para os próximos meses também, e esperamos tê-los aí com presença forte aí nos próximos meses. É isso, e eu vou passar a palavra agora para a Pamela Mendonça, nossa supervisora aqui na DPC, tá? E vocês podem acessar também a nossa pesquisa de satisfação através do QR Code aí que Marluce falou, nossa diretora falou aí no início da palestra. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu sei que é complicada, é muita complexidade, e gratidão a todos vocês, viu? Fala aí, Pamela. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Pamela Mendonça, eu faço parte aqui da equipe da EPC Private. É um prazer participar desse webinar com a Rosana, tão esclarecedor. É um tema que desperta muitas dúvidas, então a gente recebeu muitas perguntas interessantes. Eu estou vendo que tem uma pessoa com a mão levantada, então se puder colocar para a gente aqui no campo de perguntas e respostas, eu agradeço para que a gente possa ler a pergunta. Eu vou começar respondendo a uma pergunta que chegou com frequência aqui, em relação à disponibilização do material. Sim, o nosso material será disponibilizado a todos aqueles que foram inscritos. Nós enviaremos posteriormente por e-mail. E eu vou pegar uma pergunta aqui, Rosana, que apareceu bastante, apesar de já ter sido comentado no webinar. Eu queria, só para a gente reforçar, né, eu vou fazer essa pergunta, se a pessoa tiver somente um imóvel, mas com receita superior ao limite, como fica a obrigatoriedade? Só um imóvel com receita superior ao limite, ela não é contribuinte do IBS e da CBS. Porque ela precisa cumprir com dois requisitos, né, Pamela? Então, você que é contribuinte já do imposto de renda pessoa física, seja no Carnê-Leão, seja no imposto de renda retido na fonte, e tem apenas um imóvel, você precisa cumprir com dois requisitos concomitantemente. Senão, você não passa a ser contribuinte do IBS e da CBS, tá certo? Aí. E seguindo ainda nesse campo, né, do assunto do aluguel de imóvel, eu tenho uma pergunta que diz: no caso de copropriedade, em que os proprietários sejam casados em comunhão parcial de bens, o marido pode alugar sozinho o imóvel em nome dele, ou o aluguel precisa ser recebido de acordo com o percentual que cada um tem do imóvel? E ele pode alugar sozinho no nome dele o imóvel? Bom, Isso. ele pode alugar no nome dele, sim, mas para fins de IBS e CBS seria bom que fosse dividido esse imóvel, né? Até para fins de imposto de renda à pessoa física, a gente sempre acaba recomendando que seja bom que os dois compartilhem a receita, né? Para fins de redução aí, talvez, né? Preciso fazer um cálculo. O ponto é que é sempre bom fazer um cálculo comparativo, né, entre o casal. O que é melhor, né? Declaração em conjunto, perdão, cálculo de forma separada ou cálculo na declaração apenas de um? Então, cada caso é um caso. Em relação ao IBS e à CBS, vai restar saber como que a Receita Federal vai olhar lá na base dela, como que esse imóvel vai ser declarado lá na base do Sinter. Se ela vai visualizar o imóvel como sendo do casal ou sendo de uma pessoa física só. Eu acredito que ela vai olhar como sendo do casal. Por quê? Porque a documentação vai estar como sendo do casal. Por quê? Porque o cartório vai passar para a Receita Federal como sendo do casal. Então, acreditamos que a Receita Federal vai ver, vai observar como sendo uma propriedade compartilhada.
parte de obrigatoriedade está sendo mais questionada aqui, eu tenho mais perguntas em relação à obrigatoriedade. Uma pessoa com receita superior e com um imóvel alugado e 6 imóveis de uso próprio, ou seja, ela tem 7 imóveis, sendo um alugado. Ela é contribuinte de IBS e CBS? Porque a legislação, ela fala em imóvel alugado. Ela não fala em ter a propriedade, ela fala em imóvel alugado. Então, a pessoa não vai ser contribuinte, porque para ser contribuinte, ela precisa ter o imóvel alugado. A simples propriedade não faz com que a pessoa seja contribuinte do IBS, porque senão, o que aconteceria? Qualquer pessoa poderia ser contribuinte do IBS mesmo sem renda de imóvel. Por exemplo, eu tenho 10 imóveis, nenhum deles está alugado, então eu vou pagar IBS sobre que base? Eles estão fechados, então não faz sentido isso. Então a própria legislação fala sobre imóveis alugados, tá ok? Obrigada, Rosana. Temos mais uma pergunta, agora mudando um pouco aí da parte de aluguéis. Em função dessa nova regulamentação, um imóvel comprado na planta em julho de 2023 e vendido pronto em fevereiro de 2026, estaria sujeito a alguma outra tributação além do ganho de capital? Vendido em julho. Quando? De 2026? Fevereiro. Bom, por enquanto, vendido em julho de 2026. Bom, o CB... Perdão? Ele foi comprado em julho de 2023 e vendido em fevereiro de 2026. Fevereiro. Bom, em princípio, não. Não, nem CBS, nem IBS, porque ele não está acima aí dos 3, né? Só tem um imóvel, é só ganho de capital mesmo. E assim mesmo é preciso avaliar a questão lá dos redutores, isenções e reduções do cálculo do ganho de capital com base nas regras do próprio ganho de capital e que estão lá dispostas no GCAP, que é o Programa da Receita Federal. E que também nós prestamos esse serviço de cálculo do ganho de capital. Devido ao nosso horário avançado, eu vou pegar só mais uma pergunta. Que diz: um proprietário possuidor de 4 imóveis, sendo que um deles é ocupado por filho há mais de 6 anos, mas que recebe algo em torno de 300 mil pela locação dos demais imóveis, é contribuinte? Caso a resposta seja positiva, um contrato de comodato afastaria a qualidade de contribuinte, porque a receita é decorrente de apenas os imóveis que estão alugados? Contrato de comodato. 4 imóveis alugados. Vamos lá. Fala, por favor, de novo. 4 imóveis alugados. Um proprietário possuidor de 4 imóveis. Proprietário, 4 imóveis. Um deles é ocupado por um filho há mais de 6 anos. Mas que recebe algo em torno de 300 mil pela locação dos demais imóveis. É contribuinte? 4 imóveis, 300 mil em relação aos 4 imóveis. Tá, só tem 3 e um é comodato, é isso? Pelo que eu entendi, aqui são 4 imóveis no total, sendo que um está em uso do filho e 3 estão alugados, recebendo a receita em torno de 300 mil. Ah, um é comodato. Porque aí entraria na regra do bem do bem do não oneroso, né? Não oneroso. Nós teríamos que estudar melhor essa situação, tá? Em princípio, me parece que sim, tá? Porque seria o bem não oneroso, tá? A seção de bens não onerosa. Mas nós podemos estudar de forma mais no detalhe e pega o nome dessa pessoa para a gente poder estudar melhor essa situação, para podermos passar uma resposta depois. Não gostaria de dar uma resposta já de plano nesse momento, tá? Seria bom estudar de forma mais detalhada, tá bom?
Tá bom, já anotei aqui, depois a gente entra em contato posteriormente. Infelizmente, não conseguiremos responder a todas as perguntas, mas eu gostaria de agradecer a participação de todos aqui em nosso webinar, também as perguntas que foram enriquecedoras e tornaram o nosso evento muito mais produtivo, porque as perguntas, elas permitem que a gente fixe o conteúdo. Como a Rosana e a Marluce falaram, nós temos uma equipe pronta para auxiliá-los em todos os serviços de pessoa física, principalmente nessa questão também da tributação imobiliária, seja em consultoria, planejamento ou no cálculo efetivo, para todos aqueles que ainda têm dúvidas e gostariam, como esse caso que a gente falou, que é um pouco mais detalhado, requer uma consultoria, uma análise, nós estamos aqui. Vocês têm nossos contatos, nós enviaremos a apresentação posteriormente. E mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos.